Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui das nossas fontes históricas. Hoje a gente vai mergulhar num texto assim bem denso, impactante. É o capítulo 10 de O Livro dos Mártires. Isso. Ele leva a gente para a Alemanha, sabe? E foca nas perseguições que os protestantes sofreram lá, muito por causa das ideias do Martinho Lutero, né? É um relato forte que descreve um período de conflito bem intenso mesmo. A fonte indica que o Papa, preocupado, né, com o avanço da reforma protestante, Que estava crescendo rápido. exato, ele buscou uma aliança com o imperador Carlos V. Ele era o governante do Sacro Império Romano Germânico, aquela entidade política super complexa que pegava boa parte da Europa Central. E que tipo de aliança foi essa? O texto entra em detalhes, né? Entra sim. Olha, segundo o livro, o Papa ofereceu um apoio financeiro, assim, considerável, 200 mil coroas. E não só isso, ele se comprometeu a bancar um exército, sabe? 12 mil soldados de infantaria, 5 mil cavaleiros, por 6 meses. Nossa. É muito recurso. E ainda deu permissão para o imperador usar metade da renda do clero na Alemanha e até hipotecar terras de mosteiros para levantar mais 500 mil coroas. Quer dizer, era um investimento pesadíssimo para combater o movimento protestante. Quase um financiamento de guerra mesmo, né? Só que com essa roupagem de defesa da fé. Com esse empurrão todo, e parece que já tinha ali uma certa bronca pessoal, Sim, já existia uma animosidade. aí o imperador Carlos V montou um exército com gente da Alemanha, da Espanha, da Itália. E o objetivo, pelo que a fonte diz, era bem direto: acabar com os protestantes. Erradicar mesmo. Só que, claro, os príncipes alemães que tinham abraçado o protestantismo não ficaram só olhando, né? Eles se organizaram. Fizeram uma confederação militar liderada por figuras importantes, tipo o eleitor da Saxônia. Que era um daqueles que votava na eleição do imperador. Exato. E o Landgrave de Hesse, o outro nobre bem influente. Eles montaram um exército forte também. Então, o cenário estava pronto para um confronto grande. Toda a Europa de olho. E o confronto veio, né? A fonte fala de uma batalha decisiva. E nessa, os protestantes levaram a pior. Foram derrotados. Pois é. E os líderes, o eleitor da Saxônia e o Landgrave de Hesse, acabaram presos. O que aconteceu depois, o livro descreve como uma perseguição assim, terrível. Terrível? Em que sentido? Bom, o autor usa umas palavras bem fortes. Sabe, ele diz que conseguir fugir para o exílio era visto como uma sorte suave. E se esconder no meio do mato, uma felicidade. Imagina o nível do perigo. Para quem era capturado, então, as torturas eram indescritíveis. O texto chama de invenções infernais. Mas é interessante, o foco não é só no sofrimento. É também na constância, na firmeza dessa gente que passou por tudo isso, sabe? Enfrentando tudo pela fé, buscando o que o texto chama de coroa do martírio. Essa ideia de resistir até o fim é muito presente no texto. E tem exemplos bem concretos, né? Como aquele do Henrique Vois e do João Chech. Sim, esses dois eram ex-frades agustinianos. Foram interrogados e aí perguntaram para eles: por que vocês largaram a igreja de Roma? A resposta do Vois foi curta e grossa: por causa das abominações dela. Direto ao ponto. E sobre a fé deles. Disseram que acreditavam no Antigo e Novo Testamento e que só aceitavam os escritos dos pais da igreja ou as decisões dos concílios se estivessem, assim, alinhados com as escrituras. Aí perguntaram se o Lutero tinha seduzido eles, né? E o que ele respondeu? O Vois teria dito que sim, mas do mesmo jeito que Cristo seduziu os apóstolos, fazendo eles perceberem a fragilidade humana e o valor da alma. Foi uma forma de dizer que a mudança foi espiritual, inspirada por Cristo através do que Lutero ensinou. Uma resposta forte. E que, claro, selou o destino deles, né? Exatamente. Condenados à fogueira. O texto diz que morreram com varonil fortaleza, quer dizer, com muita coragem. Nossa. E tem outro caso que se destaca, o do Henrique Zutphen. Descrito como um pregador muito bom, né? Sim, eloquente e devoto. A história dele é terrível. Tiraram ele da cama à força, de noite, obrigaram a andar descalço um tempão por um caminho super difícil. Chegou no destino com os pés em carne viva.
Que crueldade! E ainda teve zombaria? Pois é. Quando ele pediu um cavalo, a resposta foi: um cavalo para um herege? Que nada, hereges andam descalços. Uma humilhação calculada, sabe? E a execução? Na fogueira também. E, segundo o relato, foi especialmente brutal. O texto diz que as pessoas que estavam lá, não contentes só com o fogo, atacaram ele fisicamente, cortaram, rasgaram o corpo dele de forma horrível. Meu Deus! Isso sugere uma raiva popular muito grande, talvez até incentivada, né? Que além da execução em si. Exato. E essa violência não era um caso isolado. O livro menciona assassinatos em Halle. A cidade de Middelburg foi tomada e todos os protestantes mortos à faca. Execuções em Viena. E tem um relato que choca pela quebra da hospitalidade, né? Ah, sim. O do oficial que visita um pastor. Esse mesmo. Age como amigo, janta com ele e logo depois, ali mesmo, manda os homens dele enforcarem o pastor. Que coisa horrível! E os homens dele hesitaram, né? Sim, segundo a fonte, eles ficaram desconfortáveis, por causa da cordialidade que tinham visto e porque, bom, violar a hospitalidade era algo muito sério, né? Uma regra social básica. O pastor até apelou para a consciência deles, mas o oficial insistiu. E eles obedeceram com repugnância. Isso mostra muito sobre a pressão da hierarquia, né? Como o sistema podia forçar pessoas a fazerem coisas que talvez elas mesmas achassem erradas. Com certeza. E teve a história do Pedro Spengler também, um teólogo de Chalert. A sentença dele foi morrer afogado. Isso. Mas antes, expuseram ele na praça pública e anunciaram os crimes dele. Não ir à missa, não se confessar e não acreditar na transubstanciação. Que é a doutrina católica da hóstia virar o corpo de Cristo, né? Exatamente. Essas execuções públicas, claro, tinham um duplo objetivo: punir a pessoa e dar o exemplo para os outros. Intimidar. Era para reafirmar o poder. Mas o Spengler não se deixou intimidar, pelo jeito. Não mesmo. Segundo o relato, ele usou aquele momento para fazer um discurso forte para o povo e cantar um hino. Basicamente, ele transformou a própria execução num ato de testemunho da fé dele. Que virada! Usaram a execução como palanque. E tem também o caso do cavalheiro protestante que foi condenado à decapitação. Tentaram fazer ele se confessar ali na hora H, né? Sim, um frade chegou perto e tentou convencê-lo a confessar baixinho, só no ouvido dele, para receber a absolvição, já que ele não queria negar a fé publicamente. Talvez uma tentativa de salvar as aparências, né? De dizer que, no fim, ele tinha voltado atrás. E qual foi a resposta dele? Foi clara e pública, segundo o livro. Não me amole, frade. Já confessei meus pecados a Deus e recebi o perdão pelos méritos de Jesus Cristo. Aí ele virou para o carrasco e pediu para não ser mais incomodado e para que o serviço fosse feito. Nossa, que firmeza, hein? E reforça um ponto central da reforma, né? Essa ideia do acesso direto a Deus, sem precisar de intermediário humano para o perdão. E que coragem! Exatamente. Uma demonstração tremenda de fé e coragem até o último instante. O texto continua, cita outros nomes: Wolfgang Schultz, João Huglin, Leonard Kaiser, George Carpenter. Todos mortos pela fé protestante. Aí parece que teve um período de mais calma, mas depois as perseguições voltaram com tudo lá por 1630. Isso. Coincidiu com a Guerra dos 30 Anos. Especificamente o conflito entre o imperador e o rei da Suécia, o Gustavo Adolfo, que era protestante. Ah, entendi. E como os protestantes alemães apoiaram o rei sueco. Isso enfureceu o imperador. E aí as tropas imperiais intensificaram a violência contra eles. É nesse contexto que vêm os relatos mais chocantes de atrocidades. Muitos atribuídos às tropas do Conde Tilly. A fonte descreve uma guerra total contra a população civil mesmo. O exemplo de Pasewalk é pavoroso. A cidade, que era defendida por suecos, foi tomada. E o resultado foi... Nossa! Destruição de igrejas, casas queimadas, saques, pastores assassinados, os soldados da guarnição mortos, cidadãos comuns enforcados, mulheres violentadas, crianças afogadas. Uma barbárie completa. E o que aconteceu em Magdeburgo em 1631 foi, talvez, ainda pior. Virou um dos eventos mais infames da Guerra dos 30 Anos. Magdeburgo era um centro protestante importante, né? Importantíssimo. Os generais Tilly e Pappenheim tomaram a cidade.
E o resultado, segundo a fonte, foi um massacre. Mais de 20.000 pessoas mortas, homens, mulheres, crianças, sem distinção nenhuma. E dizem que outras 6.000 morreram afogadas tentando fugir pelo rio Elba. É inimaginável. E os sobreviventes? Foram humilhados de todas as formas. Roubaram as roupas, foram açoitados, tiveram orelhas cortadas, foram forçados a andar amarrados como se fossem animais. Meu Deus, e essa crueldade se espalhou por outros lugares também, né, Roster? Gripenberg, Frankenthal, Heidelberg, parece que era uma política de terra arrasada, de terror mesmo. Sim. E a fonte se dedica um bom espaço para listar os métodos de tortura que teriam sido usados pelas tropas do Chile na Saxônia. A descrição é muito gráfica, muito perturbadora. É verdade, a lista é enorme e brutal. Fala de estrangulamento parcial, esmagar dedos, apertar a cabeça com corda até sangrar pelos olhos, nariz, ouvidos, queimar com fósforo ou com pólvora, pendurar de jeitos horríveis, cozinhar em fornos. Isso sem falar nos métodos mais comuns, né? Enforcamento, apunhalar, esquartejar, afogar. O texto não economiza nos detalhes para mostrar o nível da crueldade. E o autor do livro responsabiliza o Conde Chile diretamente por tudo isso. Diz que essas ações seriam uma mancha eterna na memória dele. Afirma que ele não só permitia, como ordenava essas coisas. Por onde ele passava era um rastro de morte, pobreza, desolação. É a descrição de uma guerra, sem nenhum limite moral, contra civis identificados com o lado inimigo. E tem uns relatos de sadismo que são difíceis até de acreditar. Aquele do teólogo idoso amarrado, Sim. com um gato bravo colocado na barriga dele e atiçado para rasgar as entranhas. Terrível. E o do pastor que viu a esposa e a filha serem violentadas, o filho bebê empalado numa lança e ele mesmo queimado vivo no meio dos livros dele. São histórias que mostram um colapso total de qualquer senso de humanidade. O texto também fala de um incidente em Hesse-Kassel. Soldados invadiram um hospital para mulheres com problemas mentais, tiraram a roupa delas, fizeram elas correrem nuas na rua para se divertir e depois mataram todas. Que horror! E na Pomerânia, pais forçados a cantar salmos enquanto as filhas eram violentadas. Sim, sob ameaça de morte. Mães ameaçadas de terem os filhos queimados se não cedessem aos soldados. É o terror psicológico no nível mais extremo. E a violência não poupava ninguém. Mercadores de Basileia mortos só por serem hereges. E não terem dinheiro para pagar resgate. E aquelas duas condessas com as damas de companhia? Sim, escaparam da morte, mas o texto diz que foram tratadas com extrema indecência. Tiraram toda a roupa delas e mandaram embora nuas na carruagem. A humilhação usada como arma. Todos esses relatos juntos, né, compilados no livro, pintam um quadro de terror sistemático. A intenção parece ser clara: mostrar a profundidade do sofrimento dos protestantes e a brutalidade de quem os perseguia, ligando isso tudo ao conflito religioso e político da época. Exatamente. Mas, eventualmente, a paz voltou para a Alemanha, né? Com a ajuda da Grã-Bretanha na mediação. Os protestantes tiveram um alívio, mas não durou para sempre. Não. Novas tensões surgiram, dessa vez no Palatinado, lá no sudoeste da Alemanha. E o estopim foi uma disputa por causa da Igreja do Espírito Santo em Heidelberg. Ah, aquela igreja que era dividida. Essa mesma. Tinha um arranjo que chamavam de simultaneum. Complicado, né? Era usada tanto por católicos quanto por protestantes. Os protestantes usavam a nave principal, os católicos o coro. Era um jeito de conviver, mas sempre meio tenso. E a tensão estourou. O novo governante do Palatinado, o eleitor, que era católico, decidiu acabar com isso. Sim. Ele argumentou que, já que Heidelberg era a capital, a igreja principal tinha que seguir a religião dele. Aí proibiu o acesso dos protestantes e entregou a igreja inteira para os católicos. Os protestantes não aceitaram isso, claro. Apelaram para as potências protestantes: Grã-Bretanha, Prússia, Holanda. Isso deixou o eleitor furioso. E como retaliação, ele proibiu o uso do Catecismo de Heidelberg, que era um texto super importante para a fé reformada ali na região. Foi uma escalada de tensão. Total. As potências protestantes intervieram diplomaticamente.
Acusaram o eleitor de violar o Tratado de Westfália, aquele acordo de 1648, que tentou pôr uma base para a convivência religiosa na Europa depois da Guerra dos 30 Anos, né? Garantindo certos direitos para as minorias. Chegaram a ameaçar tomar medidas contra católicos nos países deles. E a coisa ficou ainda mais tensa com aquele incidente do cocheiro, né? Pois é. O cocheiro de um diplomata holandês não mostrou reverência quando a hóstia consagrada passou na rua. Aí forçaram o cara a se ajoelhar. Foi visto como um insulto diplomático. E os protestantes aproveitaram para listar outras queixas. Quais eram? Multas pesadas contra sapateiros protestantes que não queriam pagar para missas de São Crispino, que era o padroeiro católico deles, proibição de trabalhar em feriados católicos, o que atrapalhava a colheita, e a tomada de outras igrejas menores com a desculpa de que tinham sido fundadas por católicos no passado. No fim das contas, a pressão funcionou. Funcionou. A pressão diplomática e a ameaça meio velada de usar a força fizeram o eleitor recuar. Ele devolveu a nave da igreja para os protestantes, liberou o catecismo e as outras igrejas, permitiu o trabalho nos feriados e mandou pararem de incomodar quem não se ajoelhasse para a hóstia. Foi uma vitória para os protestantes, mas conseguida na base da pressão externa. Mas ficou um ressentimento ali, né? Ficou. O eleitor, numa demonstração de poder e de preferência religiosa, decidiu mudar a capital administrativa e a sede dos tribunais de Heidelberg para Mannheim. Era uma cidade com mais católicos, onde ele construiu um palácio novo. E qual foi o impacto disso em Heidelberg? Foi negativo. A cidade perdeu importância econômica. Muitos protestantes empobreceram e acabaram emigrando. Alguns foram buscar refúgio na Inglaterra. É um exemplo interessante de como decisões políticas motivadas por religião podem mudar completamente a geografia econômica e social de uma região. E o capítulo termina com mais um episódio de deslocamento forçado, certo? Exato. A expulsão de mais de 30 mil protestantes do arcebispado de Salzburgo, lá na Áustria, em 1732. Isso em pleno inverno. Forçaram eles a sair só com a roupa do corpo, sem comida, sem poder levar os bens. Outra violação clara do Tratado de Westfália. E dessa vez teve intervenção? Parece que não tão forte, segundo a fonte. Esses milhares de expulsos tiveram que procurar refúgio em outros países da Europa que aceitavam protestantes. O capítulo fecha com essa imagem de expulsão em massa, sabe? Reforçando a narrativa central do livro. A luta pela liberdade religiosa contra o que o autor chama de superstição papal e tirania católica. É fundamental a gente lembrar que está vendo tudo isso pela lente desse autor específico, né? Que tem um ponto de vista bem definido. Sem dúvida. Essa análise do capítulo 10 de O Livro dos Mártires trouxe pra gente um panorama, assim, impressionante. Relatos de perseguição extrema, um sofrimento que a gente mal consegue imaginar, mas também, segundo o texto, uma fé e uma resistência inabaláveis dos protestantes alemães em diferentes momentos da história. A gente viu como religião e política se misturaram de um jeito explosivo. E fica a pergunta, né? O que leva as pessoas a manterem suas convicções com tanta firmeza diante de tanta brutalidade? Essa capacidade de resistir, sabe? De enfrentar a morte por uma crença que está documentada nessas páginas, é algo que faz a gente pensar sobre a força das ideias e o valor que a gente dá, ou que foi dado em outros tempos, para a liberdade de consciência. Um tema complexo, sem dúvida, e que certamente nos dá muito o que refletir. Nós vamos continuar explorando o Livro dos Mártires numa próxima oportunidade. Obrigada pela companhia nesta jornada histórica. Que Deus abençoe a todos.